Bom dia! Estamos aqui para mais um encontro. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre comunicação. Eu ouço muitas vezes os pais falarem, né? Meu filho não me ouve. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho de como que a gente pode favorecer essa comunicação aí no dia a dia. E eu quero já começar também falando, né, do que pode ser que está acontecendo nessa comunicação. E aí, aparentemente, parecer que ele não te ouve porque ele não te traz uma resposta. Antes de eu começar, eu estava lembrando aqui, eu quero te convidar. Amanhã a gente inicia a semana Paz com Propósito. Então, amanhã vão ser 7 dias, a partir de amanhã, 7 dias de lives às 9 horas da noite, horário de Brasília, às 21 horas. A gente tem esse encontro. Eu também vou estar fazendo um caminho com você, percorrendo um caminho para uma saúde mental do seu filho. Que pontos a gente precisa trilhar, a gente precisa ter atenção nesse processo. Então, voltando à comunicação, que também é um ponto-chave do relacionamento saudável, a gente vai estar trabalhando com isso também. Eu quero explicar um pouquinho e conversar com vocês aqui hoje. Se você está me ouvindo agora em todos os canais onde eu coloco esse conteúdo, se você gostar desse conteúdo, compartilha com outras pessoas e chame mais pessoas para estar com a gente amanhã, a partir da manhã, na semana Paz com Propósito. Então, como favorecer essa comunicação? Uma comunicação saudável é a parte-chave dos relacionamentos, seja pais e filhos, seja você com o cônjuge, seja no seu trabalho, em qualquer lugar, a comunicação vai ser parte fundamental. Então, falar e ser ouvido é uma parte principal de todos os nossos relacionamentos, principalmente com a nossa criança. Mas eu já quero pontuar. Antes de eu falar do que a gente pode fazer para favorecer essa comunicação, eu quero explicar um pouquinho para vocês de como é o funcionamento do cérebro de uma criança, para que você entenda um pouco em partes porque essa comunicação pode não estar sendo tão efetiva. Então, o nosso cérebro tem várias divisões. Eu acompanho o livro Cérebro da Criança, eu indico sempre para os pais terem esse livro. E ele vai colocando, né? As primeiras funções quando a gente nasce é feita por uma parte do cérebro mais primitiva, que é responsável por nos manter vivos, é responsável pelos nossos sentimentos, emoções. A gente fala os grandes sentimentos, né? Os primeiros. Depois a gente vai evoluindo, vai amadurecendo e o nosso cérebro vai se transformando. Então, as funções executivas, que são o cérebro mais superior, perto do o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, ela é que ao longo dos anos vai sendo responsável por essa autorregulação. É nela, né, nesse desenvolvimento que é um pouco mais lento e que não é muito característico de uma criança muito pequena, é que vai sendo responsável por organização do pensamento, por organizar ações, pensamentos, responsável pela atenção focada e responsável por essa parte mesmo, né, que a gente vai ter uma comunicação, vai focar nisso e depois redireciona o que a criança vai fazer. Então, se você tem uma criança muito pequenininha aí na sua casa, até 3 anos, provavelmente você tenha mais dificuldades nessa comunicação. A minha criança não me ouve, ela não para me ouvir, eu não consigo sentar com ela para ela me entender. Eu posso até colocar de castigo, né, falar um sermão e aparentemente parece que entrou por um ouvido e saiu por outro. E é isso mesmo que está acontecendo, né? O cérebro da sua criança, nesse período, ele está em maturação. Ele vai te ouvir, mas essa atenção focada, esse poder de autorregulação, de entender o que estava acontecendo e depois já ter uma resposta efetiva, vai ser mais característico de crianças um pouco mais velhas. Isso se a gente estiver nesse processo de estimular esse trabalho com as crianças. Se você tem aí, convive, né, com outras pessoas,
A gente pode observar que parece que tem adultos que agem de uma forma aparentemente irracional, que agem, parece que está fazendo birra como uma criança pequena, parece que a gente também fala e ele não tem essa compreensão e ele não consegue se autorregular. Então, aparentemente, apesar do nosso cérebro já estar maduro na fase adulta, ele tem um processo bem longo, né, por volta dos 21 anos que a gente vai estar com esse amadurecimento cerebral. Se a gente não estimular os nossos filhos no dia a dia para estar trabalhando com essa parte do cérebro que é responsável por essa organização dos pensamentos, por essa fala e por essa atenção concentrada, pode ser que na vida adulta ou você, né, tenha muitos desafios nessa comunicação. Então esse é um ponto principal para a gente pensar. O meu filho não me escuta, Maria, ele não me ouve, parece que ele não está prestando atenção no que eu falo. Então observe, né, a gente precisa ter esse ponto de esclarecimento que algumas falhas nessa comunicação é exatamente porque o seu filho não tem esse cérebro amadurecido. E aí, então, como é que eu faço para favorecer essa comunicação, essa atenção, né? Como que eu faço então, Maria, para que ele me ouça e eu possa depois estar direcionando o comportamento dele, ou que ele me escute, ele tenha uma atenção, ele consiga fazer essa autorregulação e ele mesmo faça, né, essa ação depois dessa comunicação. Um dos primeiros pontos é a gente ter essa paciência, entender que isso é parte do desenvolvimento neuronal do nosso filho. Quando a gente compreende isso, né, a gente tira um pouco o pé dessa coisa da cobrança, por que ele não me entende, por que ele não fez aquilo, parece que eu tô ensinando ele faz 1000 vezes e ele ainda não conseguiu aprender. Então tem partes, né, dessa condição. A gente vai ensinar, por exemplo, quero ensinar uma criança muito pequenininha a andar de bicicleta, 1 ano, 2 anos vai andar de bicicleta sem rodinha, né? O desenvolvimento neuronal e físico dele não dá essa capacidade. Então a gente pode, às vezes, fazer 1000 treinos, né? Se ele tem 1 ano, se ele nem começou a andar, provavelmente ele não vai conseguir andar de bicicleta. Então a gente precisa saber que a gente tem um passo e ter paciência nesse processo. Isso não nos tira a responsabilidade de estimular, de nos preocupar com esses pontos. Não, Maria falou que meu filho não vai conseguir me ouvir porque o cérebro dele não tem essa maturação. Não é isso, né? A gente precisa sim se comunicar, mas ter essa percepção que o que a gente está falando, o que a gente tem passado, né, não vai ter a mesma atenção, né? A sua criança de 2 anos não vai ter a mesma atenção, concentração, ponto de ficar observando e se autorregular como uma criança de 7, 8 anos já tem. Então, isso é um primeiro ponto, né? Segundo ponto, para que a gente favoreça essa comunicação, é a conexão, né? Eu sempre repito nos meus conteúdos, a gente ouve a pessoa que nos dá ouvido, né? Então, se você tem conseguido se aproximar do seu filho, conseguido ter uma atenção também à sua comunicação, quando você for falar, a probabilidade aumenta que seu filho está te escutando. A gente escuta, a gente dá ouvido àquela pessoa que também nos escuta. Pensa nos seus relacionamentos, pai, mãe, aí pensa nos seus amigos, no modo profissional, quem é que você escuta, a quem você dá ouvido, né? Quem é que consegue ter chamar a sua atenção para que você passe horas, às vezes, conversando e tentando programar, observar, organizar os seus pensamentos quando essa pessoa está falando. Provavelmente são as pessoas que você tem maior vínculo, provavelmente são as pessoas que também nesse processo de relacionamento te deram atenção. Então, se você quer favorecer, que o seu filho te escute, primeiro observe que ele tem esse desenvolvimento
E nisso você vai trabalhando com essa conexão, né? Com essa proximidade, com manutenção do vínculo. Muitas vezes quando os pais me procuram, né, com muitas dificuldades às vezes, com as nossas dores, né, relacionadas ao comportamento às vezes inadequado do filho, meu filho não me escuta, meu filho não tem seguido o que eu tenho colocado, a escola só reclama, ele sempre se envolve em confusão. Então eu sempre falo, quando a gente precisa orientar os nossos filhos de algum modo, colocar as regras, os limites, trazer essa orientação, essa disciplina que é nossa responsabilidade, um dos pontos de se fazer todos os dias com eles é ter um tempo para brincar junto, para ouvir, para contar uma história, para assistir algo junto, para conseguir estar muito mais próximo talvez do que você está do seu filho hoje. Quando a gente pensa assim, que a gente precisa colocar as regras e os limites e vai ter algumas características para que essas regras e limites deem certo, um dos pontos é a gente fazer essa manutenção do vínculo. O seu filho vai te ouvir desde que você mostre para ele, né, que você está próximo, que você também o ouve. E aí um outro ponto de favorecer essa comunicação é você ter um ouvido e uma atenção sem esses pré-julgamentos. E eu sei que isso é uma das partes mais difíceis pra gente, né? Eu também me coloco nisso. Quando os nossos filhos vão falar algo, a gente já fala, não, mas você já fez isso antes. Não, calma, você já me falou isso. Não, calma, agora eu tô ocupada, né? Então, que a gente possa ter essa atenção e também não ter esse julgamento, principalmente nessa primeira fala. Ele vem falando que ele brigou na escola. Ah, não, mas você também já é a segunda, terceira vez que você briga. Em vez da gente poder ouvir e entender o que é que aconteceu. Ah, a professora liga, alguém liga, algum coleguinha, o vizinho vem falar para você sobre um comportamento dele. E a primeira coisa, antes de poder ouvir o que aconteceu, a gente já traz um julgamento, né? Já deixa de castigo, já fala que, nossa, ele sempre tem esse comportamento, você está repetindo de novo, e a gente não dá ouvido à sua comunicação. É difícil, às vezes a gente tem que fazer esse treino, mas a gente precisa estar atento e fazer sim esse treino com os nossos ouvidos, a ponto de ouvir primeiro, sem esses julgamentos, né? Ouvir primeiro para que depois a gente possa ir com ele caminhando para trazer o redirecionamento. Um outro ponto que favorece essa comunicação na infância, que eles possam nos ouvir, se ele não está trabalhando nesse momento com esse cérebro que é responsável, parte do cérebro que é responsável por essa organização do pensamento, ele está trabalhando com esse cérebro mais primitivo, a gente fala que esse cérebro do andar de baixo, a gente precisa então fazer essa conexão, que ele passe a trabalhar com essas funções executivas. E uma dessas possibilidades, uma das ferramentas que a gente pode trabalhar é com as perguntas, né? Então, se ele vem nos comunicar algo, a gente volta a nossa comunicação perguntando o que foi sentido, o que é que aconteceu, o que ele visualizou, o que foi a percepção dele naquele momento, o que falaram para ele naquele momento. Isso volta para essas funções, que ele precisa estimular essas funções do cérebro do andar de cima, e aí ele começa a pensar sobre a sua própria ação. Ele consegue parar um pouquinho antes da gente fazer um julgamento ou de um comando, a gente trabalhar com ele, de poder fazer a cabecinha dele trabalhar um pouquinho mais, e aí você está estimulando o trabalho dessas funções executivas, né? Mas o que você sentiu? O que o outro colega sentiu? Se coloque no lugar, como você também, pai e mãe, se coloca no lugar dele, né? Então a gente vai podendo fazer esse trabalho, isso sim, a gente está estimulando as funções executivas, que são essa parte do cérebro responsável por ele te ouvir,
te dar atenção e depois poder redirecionar o comportamento deles. E nesse processo, se você consegue fazer esses treinos, se aproximar mais, ter uma atenção também focada quando ele fala com você, ter um ouvido também sem julgamentos para essa conversa que você vai ter com ele, você está estimulando essa comunicação. Principalmente vamos pensar com os adolescentes, né? A gente quer que eles se aproximem de nós, a gente quer que eles sejam os nossos amigos, a gente fala, não, o pai e a mãe é os seus melhores amigos, é pra gente que você precisa comunicar. Mas aí durante a infância deles inteira, toda vez que ele via nos falar alguma coisa, a gente trazia um julgamento, falava, como que você fez isso? Nossa, e agora? A gente já barrava essa comunicação. E aí a gente traz essa percepção para os nossos filhos, né? A gente não quer que eles mintam, por exemplo. Mas todas as vezes que eles vêm falar alguma coisa, a gente traz uma coisa tão... Em vez de fazer eles compreender o que aconteceu, a gente já traz uma punição em cima que provavelmente, se eles acreditam que vai desaprovar a gente aquele comportamento, eles não venham nos falar. Ou eles omitem ou eles mentem. Né? Não que isso seja determinante, sempre vai acontecer dessa forma, mas são pontos para que a gente possa observar nessa comunicação e sabendo das consequências que pode existir lá para frente. E aí, se você consegue favorecer essa comunicação, as regras, os limites, todas essas orientações, todo esse redirecionamento que você quer passar para ele, vai ficar mais fácil. Se você tem uma comunicação efetiva com seu filho, ele vai conseguir observar, ter mais atenção, pensar no próprio comportamento dele, para que ele possa fazer uma ação, né, que você está desejando. Então, se você quer que ele pare aquela situação, ou que ele pense sobre aquilo para ele fazer outra coisa, ele está em perigo, ou ele tem que parar aquele comportamento inadequado, quanto mais essa comunicação está próxima, mais o seu filho vai dar atenção, né? Ele vai ter poder e vai ter força essa comunicação com ele, né? Porque os laços afetivos também são fortes. Como eu falei lá no início, você dá mais atenção enquanto adulto às pessoas que você tem um laço afetivo mais próximo. Você pode passar horas e horas conversando com uma amiga. Você pode passar e ter mais atenção, uma comunicação com seus pais, os quais você tem um laço afetivo mais forte. Mas às vezes alguém que você não tem essa proximidade, esse afeto, esse respeito, você ouve e você às vezes libera pelo outro ouvido. Ou que você já tem um pré-julgamento que o que ele fala não te interessa, não é interessante. Então também se comunicar com seu filho, não só colocando regras e limites, mas trazendo situações interessantes para a vida dele, conversando sobre um desenho, sobre uma música que ele gosta, sobre um brinquedo que ele quer, sobre outras partes da organização dele, da vida dele, do que ele tem feito, vai favorecer essa comunicação. Então, se o seu filho, meu filho não me escuta, Maria, né? Pense nesses pontos, né? Com qual cérebro ele está trabalhando naquele momento, como você vai poder favorecer o desenvolvimento desse cérebro, trabalhando com essas funções executivas, se aproximando também dele, também tendo uma atenção focada, tendo menos julgamento possível quando ele começa essa comunicação, para que depois você faça o papel que é sim a nossa responsabilidade de redirecionar o comportamento dele. De uma forma, de uma comunicação e de uma fala que atinja o que ele precisa naquele momento. Ah, Maria, mas ele tem que me ouvir. Ele precisaria, sim. Talvez o que você tem para comunicar para ele seja melhor para ele naquele momento. Mas se o cérebro dele, as funções dele naquele momento não estão te ouvindo, você precisa saber que isso não vai estar acontecendo. E aí você vai ficar mais irritada, mais estressada, porque o meu filho não me escuta. Então, a gente fala, usamos a sabedoria. Se ele
não está nos escutando naquele momento, que eu falo de uma comunicação através da fala, então provavelmente a gente pode trabalhar com a comunicação do toque, de abaixar o tom de voz, de pegar ele, né, de olhar nos olhos, essa comunicação naquele momento que ele está entendendo, principalmente com as crianças muito pequenas. A comunicação, né, da língua, da linguagem, naquele momento, ela não está com essa capacidade, ela não está te ouvindo naquele momento, principalmente se for um momento de birra, um momento de descontrole, um momento que ele tá gritando, que ele tá bravo, chateado. Então você vai fazer outro tipo de comunicação, que é chamar ele perto, que é trazer ele para os seus olhos, às vezes para o toque, para o tom de voz, brincar um pouquinho, fazer uma cosquinha, né, para que ele pare, para que ele volte, né, a comunicação desse cérebro volte a existir, e aí você consiga estimular através das perguntas, através da visualização com ele, que ele pode trabalhar com outras funções do cérebro dele, que é os responsáveis, né? A gente fala do cérebro do andar de cima, que eu vou estar explicando detalhadamente, desculpa, para vocês na Semana Paz com Propósito, que se inicia amanhã. E aí o seu filho vai poder começar a ter essa atenção, a te responder, e você vai conseguir direcionar esse comportamento. Isso que eu tinha para trazer para vocês. Compartilhe se vocês gostaram desse conteúdo. Essa semana, então amanhã, às 21 horas, a gente inicia a Semana Paz com Propósito. Chama os teus pais para estarem junto. Você precisa estar ali. Eu vou trazer alguns conteúdos, ações, por 7 dias consecutivos, que realmente vão te direcionar a pensar e a praticar formas diferentes nesse relacionamento entre pais e filhos. Bom dia, pessoal. Bom trabalho para todos aí. A gente se vê amanhã às 21 horas. Beijo.